plástico tornou-se um material essencial no nosso dia-a-dia. Este material é utilizado nas mais diversas indústrias e aplicações, como na construção, a eletrónica, as embalagens e os transportes, o que levou a um crescimento na produção de plástico ao longo do último século. No entanto, a maioria dos plásticos convencionais não são biodegradáveis, o que leva a um aumento dos níveis de poluição ambiental, quer derivado da produção, quer do consumo descontrolado. Indústrias produtoras de plásticos não biodegradáveis emitem gases causadores de efeito estufa, e a acumulação destes plásticos nos ecossistemas marinhos e terrestres é um problema ambiental grave que tem vindo a destruir o habitat de muitas espécies animais e vegetais. Nossa equipa de investigação está integrada no Departamento de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Está determinada em procurar soluções para resolver este problema. O nosso trabalho foca-se na produção de vários biopolímeros com o intuito de reduzir a pegada ecológica associada ao consumo de plásticos e tratamento de resíduos. Alguns exemplos de biopolímeros são produzidos por seres vivos, como é o exemplo da celulose produzido pelas plantas e dos polihidroxialcanoatos produzido pelas bactérias. Estes biopolímeros são completamente biodegradáveis e biocompatíveis e, portanto, surgem como uma alternativa sustentável aos polímeros convencionais, nomeadamente os plásticos. O foco do nosso trabalho passa pelos polihidroxialcanoatos, mais conhecidos por PHA, e que são um polímero intracelular produzido por micro-organismos como a reserva de carbono e energia. Este biopolímero é completamente biodegradável e apresenta um conjunto de propriedades semelhante ao dos plásticos convencionais, surgindo como uma potencial alternativa. Como consequência deste polímero ter uma composição variável, pode ser usado numa vasta gama de aplicações, como por exemplo em implantes médicos, embalagens alimentares, plásticos de estufa, sacos de plástico e até mesmo em processos de biorremediação. Neste momento, o principal desafio para a utilização deste plástico na nossa sociedade é o seu custo de produção, que hoje em dia é feito apenas com recurso a sistemas que contêm apenas um micro-organismo. Com isto, existem inúmeros custos associados à esterilização de todo o material necessário, ao elevado derramamento e custos da fonte de carbono, que é refinada e dispendiosa de obter. Finalmente, a extração do polímero é cara, subdesenvolvida e não é um processo verde. O problema do preço de produção deste plástico, desta forma, tem levado à investigação de processos alternativos, à sua optimização e redução de custos. No nosso grupo, os biopolímeros podem ser produzidos por dois tipos de culturas. As culturas puras, que são culturas constituídas apenas por uma espécie de bactéria. Utilizando este tipo de culturas, o processo de produção de biopolímero é apenas realizado num reator, onde esta espécie é selecionada e colocada perante condições ótimas ao seu crescimento e à acumulação do biopolímero. Para tal, é necessário trabalhar em ambiente estéril, o que portanto acarreta um custo superior. No entanto, são culturas com maior rentabilidade e reprodutibilidade do produto. Temos também as culturas mistas, que são constituídas por diferentes espécies de bactérias, muitas das vezes indefinidas. São culturas que necessitam de um primeiro passo de seleção gradual, onde crescem apenas os micro-organismos que melhor se adaptam às condições fornecidas, como por exemplo temperatura, pH, meios de cultura e luz. Dependendo das condições operacionais dos reatores, obtêm-se culturas diferentes. Quando o reator é bombeado com ar, a cultura passa a ser constituída maioritariamente por bactérias aeróbias, que apresentam uma elevada rentabilidade, embora tenham elevados custos associados ao arejamento. Na ausência de oxigênio, proliferam os micro-organismos anaeróbios e também os fotossintéticos quando se fornece luz. Neste caso, não existem tantos custos ao nível do arejamento, mas a rentabilidade também é mais baixa. Desta forma, cada micro-organismo apresenta as suas desvantagens e vantagens, sendo a sua escolha dependente dos objetivos e do produto pretendido. Ao longo deste processo, podemos observar a acumulação de biopolímeros no microscópio, através da coloração do biopolímero com Nile Blue, que emite fluorescência. É uma técnica bastante útil pela sua rapidez e simplicidade. Para o crescimento destas culturas são necessários nutrientes, como é o caso do azoto e do fósforo, mas também o carbono e energia. Embora possam ser utilizadas fontes de carbono puras e definidas, a melhor alternativa para reduzir os custos de produção e, por forma a tornar o sistema de produção de pH ainda mais sustentável, quer ao nível económico, quer ao nível ambiental, é a utilização de vários resíduos ou subprodutos agroindustriais como fonte de carbono. Associada à utilização destes resíduos está um passo de fermentação anaeróbia que permite degradar os açúcares presentes nos resíduos em moléculas orgânicas menores que são capazes de serem utilizadas pelas culturas de micro-organismos. A utilização deste tipo de resíduos, para além de reduzir o custo global do processo de produção de pH,
Permite também que haja uma redução do desperdício ou do recurso à incineração. Em grande parte das indústrias são produzidos resíduos orgânicos biodegradáveis e passíveis de serem utilizados em processos biológicos para a produção de produtos de valor acrescentado. Assim sendo, é possível resolver dois problemas de uma só vez: utilizar resíduos orgânicos biodegradáveis para se produzir um bioplástico completamente biodegradável que não acumulará nos ecossistemas marinhos. O objetivo principal do trabalho à escala piloto passa por a aplicação da produção dos métodos que utilizamos na escala laboratorial a uma escala maior, sensivelmente 100 litros. Podemos também utilizar esta instalação piloto para demonstrar a viabilidade dos processos de produção de pH, bem como extrair e produzir pH a uma escala maior. Deste modo, com maiores quantidades de pH, podemos otimizar também o processo de extração e demonstrar e procurar analisar as propriedades dos biopolímeros para as suas aplicações finais. Depois de ser produzido, o pH precisa de ser extraído e para isso a primeira coisa que fazemos é separar as células do resto do meio de cultivo. Depois das células separadas, estas são liofilizadas e são colocadas dentro de um cartucho para se fazer uma extração em SOXA, uma extração sólido e líquido. Nesta extração, o que nós queremos fazer é dissolver tudo o que é lípidos e tudo o que é polímero em clorofórmio para depois podermos purificá-lo num método de precipitação em etanol frio. Depois deste método de purificação, conseguimos ter o nosso polímero completamente purificado e pronto para ser analisado de outras formas e consoante as suas propriedades. Nós, no nosso grupo, também somos capazes de analisar estes biopolímeros, estes pHs, consoante as suas propriedades mecânicas, para vermos as suas aplicações finais e que possíveis aplicações finais é que poderão ter.